Então imagina que a ideia é construir um imenso arranha-céu bem no meio de uma área de falhas sísmicas. A fundação precisa de amortecedores gigantescos, certo? É, com certeza, senão o prédio vem abaixo na primeira vibração. Pois é. E se a intenção é criar uma cerveja, tipo uma Double IPA, com 8,4% de álcool, sem que ela desça queimando a garganta feito etanol puro, a lógica é exatamente a mesma. Hoje o nosso mergulho nos registros técnicos vai desvendar como a Treehouse Brewing conseguiu a nota absurda de 4,25 para a cerveja Big Blue. E assim, baseada em mais de 9.130 avaliações, né? O que não é pouca coisa para o nível de exigência de quem avalia o mercado artesanal hoje. Nossa, nem um pouco. Fica claro que existe uma engenharia química bem precisa por trás desse sucesso, e é bem aí que eu tô super curiosa para focar. Porque, sinceramente, 8,4% de teor alcoólico é o tipo de pancada que costuma desequilibrar totalmente o paladar de quem bebe. É verdade. Geralmente a pessoa sente aquele calor imediato no peito, sabe? Uhum, exatamente. Mas os relatos nos registros garantem que a Big Blue não é nem um pouco agressiva. A documentação cita o uso de uma montanha de aveia e um beijo de malte de mel na receita. Soou super poético, mas como ingredientes tão simples funcionam na prática como esses tais amortecedores estruturais? Bom, a mágica acontece na física do líquido mesmo. Essa montanha de aveia que eles mencionam não está lá para dar gosto de cereal matinal. A aveia é riquíssima em proteínas e naqueles beta-glucanos. Beta-glucanos? Isso, são substâncias que literalmente alteram a viscosidade da cerveja. Tipo, elas revestem o paladar e criam uma textura muito mais espessa. Ah, entendi. Então fica mais cremosa, não é? Exatamente. Então, em vez daquela queimação alcoólica ríspida, a percepção tátil na boca é de extrema maciez. O impacto do álcool acaba mascarado pelo próprio peso físico do líquido. Caramba, faz muito sentido. Mas e o tal do beijo de malte de mel? Porque pensando bem, uma base tão pesada e rica não deixaria a bebida doce demais ou até enjoativa? E deixaria sim, se não fosse um toque meticulosamente calculado por eles. Esse malte específico entra ali só para fornecer uma estrutura residual sutil. A ideia de construir essa fundação densa não é ser o astro do show. É tipo preparar o terreno, né? Perfeito. É criar uma tela em branco que seja robusta o suficiente para aguentar o impacto do verdadeiro protagonista dessa receita, que é a carga de lúpulo. E olha que impacto! Só que aqui eu confesso que fiquei meio desconfiada além das notas de degustação, porque a Big Blue nasceu como sucessora de uma receita anterior chamada Sod Blue, certo? E ela promete uma explosão aromática que parece uma feira inteira. É uma lista e tanto mesmo. Sim, tem clementina madura, damasco suculento, aquele mirtilho intenso e úmido que o pessoal chama de aroma dengue, e até creme de abacaxi. E aí o registro jura que tudo isso vem do uso exclusivo de uma única variedade de lúpulo, o Mosaic. Francamente, parece truque de marketing. Pois é, eu entendo totalmente o ceticismo. Parece meio impossível extrair uma paleta tão vasta de uma planta só. Estão escondendo puré de fruta na lata, né? Né? Foi o que eu pensei. Mas pior que não há nada escondido. A genialidade da botânica cervejeira moderna está bem aí, na técnica de extração. Para quem busca entender a essência da cerveja artesanal hoje, o segredo não é jogar dezenas de ingredientes na panela e rezar para dar certo. A maestria está em saber exatamente quando e como aplicar esse lúpulo mosaic que é selecionado à mão. Tá, mas como o tempo de aplicação transforma uma simples flor em aromas complexos de creme de abacaxi e mirtilo? É puramente sobre a volatilidade dos óleos essenciais, sabe? Se o lúpulo for fervido lá no início do processo, a alta temperatura simplesmente destrói os aromas delicados. E aí sobra só o amargor. Exato. Extrai quase que apenas aquele amargor forte. Porém, se o lúpulo for adicionado nas etapas finais ou durante a fermentação a frio, que é o famoso dry hopping, a química muda completamente. Ah, as temperaturas mais baixas devem segurar os aromas, certo? Perfeito. Elas preservam compostos voláteis supercruciais como o mirceno e o linalol.
É essa extração a frio que atinge o nariz de quem abre a lata com aquela porrada dengue de mirtilo e cítricos. E tudo isso sem trazer um amargor intragável. Então a cervejaria usa temperaturas e tempos diferentes para fatiar o lúpulo em camadas de sabor. Tipo, em uma etapa eles tiram a amargura estrutural e na outra puxam o lado resinoso e as notas de frutas tropicais. Eles sugam cada gota de potencial de um único elemento. É uma verdadeira aula de extração extrema. E os dados de consumo provam que a abordagem funciona de uma maneira extraordinária. Com quase 10 mil degustadores únicos registrados, não dá para negar. E a produção ainda está super ativa, o que mostra que o contraste absoluto entre uma base macia de aveia e a complexidade de uma única planta gera mesmo um produto incomparável. Sem dúvida. É um equilíbrio muito difícil de alcançar. O que nos deixa com um cenário bem instigante para pensar. Se o isolamento e a manipulação de apenas uma flor, o lúpulo mosaic, já conseguem enganar os nossos sentidos de um jeito tão perfeito, simulando com precisão aromas que vão de frutas maduras até sobremesas cremosas tropicais, até que ponto a botânica e a química cervejeiras modernas vão conseguir criar perfis de sabores que a própria natureza ainda nem sequer inventou? Fica a reflexão para quem acompanha os avanços dessa área. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!